O chefe de Estado Emmanuel Macron e sua esposa Brigitte Macron protagonizaram uma cena terrível. As imagens registradas pela agência de notícias Associated Press em Hanoi, capital do Vietnã, mostram a primeira-dama empurrando bruscamente o rosto do presidente instantes após a abertura da porta do avião presidencial. Claro que o governo francês tentou minimizar o ocorrido. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Que história é essa? Pois é, a gente está entre barracos de família, uma brincadeira, ou se a esposa do Macron, a Brigitte, virou uma Solange ali, né, com Jay-Z. No caso, seria a Beyoncé e Jay-Z, mas para quem não sabe da história, a irmã da Beyoncé deu um tapão no elevador no rosto do Jay-Z há alguns anos e isso gerou um maior rebuliço. O que a gente tem de informação é o seguinte, Sofia. Primeiro que a presidência francesa nega, logicamente, que tenha sido um desentendimento. No entanto, a gente vai assistir as imagens e tem toda uma análise aí que a gente pode fazer e que evidencia que sim, eles estavam ali no momento que parecia de hostilidade, mas é dito como brincadeira. Inclusive, o Macron ele deu essa declaração. Vou te pedir para soltar a imagem, por favor, Sofia, que mostra aí a cena, né, do casal. Bora lá. Eles estão no avião, né? Começaram ali, abre a porta, quando a gente vê claramente ali a mão da Brigitte. Vai ter isso, vai ter replay. É, eu Olha já só a ia. mão da Brigitte. É, eu já ia colocar a imagem de volta, não. A própria Reuters já colocou. Isso. E aí a gente vê o Macron todo sem graça, né? Lógico, ele não esperava que as pessoas estivessem ali, a imprensa estivesse ali. Mais uma vez, com a imagem de ampliada, eles vão descer a escada. Ela não aceita a ajuda dele para descer a escada. Ó. Ele se vira para dar uma ajuda para ela descer, deixa o bracinho ali e ela segue sem encostar nele. E para quem acostuma, né, já está acostumada a ver algumas imagens do casal, ela sempre utiliza o braço dele como apoio nos momentos assim, né, de descer escadarias, etc. e tal. Aí tem uma questão, né, Sofia? Pode de fato não ter sido nada, mas pelo rosto do casal, por toda uma construção ali de imagem, pelo clima que ficou depois, eu vou te pedir até para mostrar mais uma vez a imagem, porque foi um empurrão, ele tentou se desviar, mas pegou ali um pouquinho, mas foi um tapa, né? Que acabou sendo um empurrão, sabe? Aparentemente foi uma briga. No entanto, as informações oficiais, e aí o que o próprio Macron deu entrevista e disse foi o seguinte: minha esposa e eu estávamos brincando como costumamos fazer. Brincando. Eu espero que nenhum casal tenha essa brincadeira, porque isso aí dá Maria da Penha, gente. Isso é agressão, mas enfim. Foi um momento em que o presidente e o pessoal, a presidência, divulgou uma nota informando que foi um momento em que o presidente e sua esposa estavam relaxando antes do início da viagem, estavam brincando. É um momento de cumplicidade. Foi isso que a nota oficial divulgada disse. Gente, isso eu consigo perceber problemas em todas as esferas. Essa relação minimamente não é saudável se esse casal obriga ele se estapear. Isso não é carinho, isso não é afago. Lógico que teve uma repercussão na imprensa mundial sobre esse tapa no rosto, e depois sobre a Brigitte também não aceitar o braço, né, do marido e descer sozinha. Esse era um costume do casal, o costume de sempre descerem juntos, né, de mãos dadas da aeronave. As imagens do desembarque rodaram o mundo, logicamente, viralizaram. E ainda foi dito, né, pelos repórteres, perguntaram se eles estavam brigando e ele disse que não é nada, sabe? Ele fala, eu estava discutindo, ou melhor, brincando com a minha esposa, não é nada.
foi a fala do Macron inicialmente assim que desembarcou da aeronave. É triste, né? Mas esse barraco aí, como o pessoal chama aqui no chat, um barraco chique, mostra e evidencia, né, essa relação, que é uma relação. Muitas pessoas falam sobre a Brigitte, inclusive questionando que o fato dela ser mais velha 24 anos que o Macron, logicamente, uma parte da imprensa mundial o aproveitou para falar de etarismo, falar de possíveis infidelidades, levantar 500 mil especulações. Eles estão casados desde 2007, então eles estão caminhando aí para 20 anos de relação, para 20 anos de casamento. Então, assim, não é comum ver esse tipo de cena entre o casal. Pelo contrário, é um casal que aparentemente se respeita muito e que não é visto esse tipo de briguinha, esse tipo de desentendimento. O pessoal até comentou aqui no chat sobre Janja, né? Porque toda vez que existe um líder mundial como uma mulher que também é forte, que também aparece muito na imprensa por trás, existem também especulações e muitas delas maldosas. Vamos lembrar que nós vivemos numa sociedade em que as mulheres elas devem ser sempre subjugadas, ficar atrás do homem. Quando elas aparecem, elas automaticamente são aí, as pessoas pensam numa lógica de rivalidade ou numa lógica de tentar, de alguma forma, menosprezar, porque é da linha da misoginia, do machismo mesmo. Dito isso, né, eu vou te pedir, Sofia, para colocar só a matéria do Brasil 247, que a matéria também fala que na gravação o Macron aparece de perfil, né, como a gente acabou de ver, que recebe esse tapa aí, que ele fala que é brincadeira, ele fala que é o momento. O pessoal colocou o vídeo aí, mas eu quero destacar o final, né, que a agenda do Macron ele chegou no Vietnã, que foi a primeira etapa da turnê, que vai durar cerca de uma semana pelo Sudeste Asiático. A agenda inclui ainda visitas à Indonésia e Singapura, em um esforço diplomático para reforçar laços econômicos e estratégicos na região. Apesar da tentativa do governo francês de tratar o momento como algo trivial, o vídeo continua gerando debates sobre a exposição pública do casal presidencial e o impacto das suas interações em eventos diplomáticos. Logicamente, isso não foi bem visto por ninguém, mas o Macron está tentando passar uma imagem de menos colonizador nesse momento. Eu estou falando o termo, é justamente esse. Ele está tentando passar a imagem de menos colonizador nesse momento no continente asiático, quando a questão do tapa, né, chama mais atenção da imprensa do que a sua própria visita. Então, com certeza, o governo francês não está nem um pouco contente e satisfeito com a mobilização que foi feita para tentar mostrar que não eram colonizadores, mas o tapa sendo o destaque dessa temporada. Difícil, né, Sofia? Olha, realmente é uma coisa complicada, porque numa situação normal, eu iria dizer o seguinte: gente, estão tentando tirar o foco do que quer que o Macron esteja fazendo politicamente, isso não é problema nosso, etc, 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 que é o que eu falaria em uma situação que envolve aí um casal político. Dito isso, nós estamos falando de uma agressão. E se nós estamos falando de uma agressão, não dá pra dizer isso. Isso, assim, não é só fofoca. Isso é algo que merece, sim, ser discutido. O grande problema que a gente tem aí é que a gente não tem ideia do que está acontecendo. A gente não tem ideia de qual contexto por trás disso. A tal ponto que eu fico até pisando em ovos aqui em como comentar essa situação, porque eu não sei. Eu simplesmente não sei o que estava acontecendo aí. O que levou aquele tapa ali, porque foi um tapa. Estão tentando minimizar, mas foi um tapa. E isso é a única coisa que eu sei dizer. Rolou um tapa ali. Agora, qual o contexto que motivou? Se isso ali foi uma questão pontual ou se é recorrente, tudo isso é importantíssimo para a gente poder saber o que falar sobre isso, e é tudo que não tem. Então, eu acho que assim, a questão, a coisa mais responsável que eu posso dizer aqui é: não sou capaz de opinar. Desculpa.
Oi, Glória Pires. Enfim. Mais alguma coisa, Dai? Não, só a gente vai acompanhar o que vem aí, as cenas dos próximos capítulos, porque alguém vai falar sobre o que aconteceu. Com certeza. Já já vai começar a vazar os bastidores aí, daí a gente vai ficar sabendo. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.